Esses 11 prodígios abalaram o mundo de One Piece por completo. Assim que eles chegaram simultaneamente em Sabaody, o mundo ficou ciente de que uma nova geração estava por vir. Uma geração cujo único objetivo é o mesmo: encontrar o One Piece. Mas quais são os verdadeiros poderes de cada um deles? Cada um deles passaram a ser conhecidos como a pior geração por possuir recompensas acima de 100 milhões, mesmo sendo tão jovens. Parece que o Oda acabou se esquecendo de aprofundar no potencial das suas forças, principalmente de alguns dessa lista. Mas para que você relembre e saiba quais poderes cada um tem, nesse vídeo eu separei uma lista completa com todos supernovas, todos da pior geração. Então bora conhecer o poder de cada um deles. O Road. Ele é o pirata dos monges caídos, possuindo uma recompensa de 108 milhões de berries quando ele tinha aparecido lá em Sabaody. Ele é um homem que veio de uma ilha do céu. Nunca foi mencionado se seria a ilha de Skypiea, mas provavelmente não é. Afinal, quando o Kaido estava se jogando de uma ilha aleatória do céu, o Road estava presente nessa ilha. O Road tem uma Akuma no Mi que ainda não possui um nome, mas ela lhe dá a capacidade de transformar o dano do seu corpo em força física. Bem roubada, né? Basicamente, a cada golpe que ele leva, ele consegue transformar o dano em força, o que acaba aumentando e muito seu poder. Depois do time skip, a única coisa que a gente ficou sabendo sobre ele é que ele invadiu o Holy Cake e conseguiu chegar ao ponto de derrotar Snack, um dos 4 General Doce da Big Mom. Mas quando teve que bater de frente com o Cracker, ele foi completamente derrotado. Pô, bater de frente com 2 Generais Doce é complicado. O Luffy bateu de frente com 2 e quase não conseguiu derrotar o Katakuri. Apesar de ter sido um dos poucos que chegou tão longe em Holy Cake, ele ainda possuía a mesma recompensa de 108 milhões. Não faz muito sentido, né? Porque o cara é bem forte. Bom, na verdade eu acho que a recompensa dele já aumentou, só que a gente vai ver isso nos próximos arcos, quando ele for inserido novamente e aprofundado. Ou ele foi descartado mesmo, a gente não vai ver mais, né? Mas é um personagem interessante que eu gostaria de ver novamente. Roronoa Zoro. Quando chegou em Sabaody, Roronoa Zoro tinha seus humildes 120 milhões de berries. Ele é o imediato do bando do Chapéu de Palha, e diferente dos outros supernovas, ele não é usuário de nenhuma Akuma no Mi. Zoro tem como principal meio de combate as suas 3 espadas. Dependendo da situação, ele pode lutar no modo Itorio, Nitorio ou Santorio. Depois de Sabaody, ele passou por inúmeros upgrades em força, pois graças ao treinamento que teve com o Drácula e Mihawk, o Zoro se tornou capaz de usar o Haki da Observação para sentir movimentos de seus adversários e também aprendeu o Haki do Armamento, que lhe permite revestir sua espada com o Haki. Atualmente, ele acabou despertando o Haki do Rei no país de Wano, o que lhe permitiu ser capaz de cortar o Kaido. E olha que o Kaido tem uma escama bem dura, uma pele bem dura. E também foi capaz de derrotar o King, o imediato dos Homens Feras. Com todo esse aumento de poder, hoje ele possui nada mais do que 1 bilhão 111 milhões de berries. Aliás, vocês chamam berries ou berries? Comenta aqui como você prefere, dependendo da quantidade de comentários eu mudo a maneira de falar. Mas é que eu já tô acostumado a falar desse jeito há muito tempo, desde que eu acompanho One Piece. Capone Bad. Ele é o capitão dos piratas Fire Tank. O nominho da hora, né? E quando pisou em Sabaody, ele tinha nada mais do que 138 milhões de berries. Em recompensa, lógico. Ele é um gangster chefão da máfia que possui um dos poderes mais roubados e absurdos do mundo de One Piece. É bem doido o poder dele. Ele tem a Shiro Shiro no Mi, a fruta do castelo. Nada mais do que isso. Bad tem a capacidade de transformar por completo em um castelo humano. É bem doido. Sim, ele pode se transformar totalmente em uma fortaleza enorme. Como também pode invocar um canhão ou qualquer coisa relacionada a um castelo, a partir dos membros do corpo dele. Ele é literalmente uma força militar completa sozinho. Lógico que ele tem os seus capangas, que são bem durões. Durante o time skip, ele e seus homens se tornaram aliados dos piratas da Big Mom, o que fez ele trabalhar para ela. No entanto, quando os Chapéus de Palha chegaram em Holy Cake, ele teve a ideia de acabar com a Yonkou com a ajuda dos Chapéus de Palha. Já que seu plano falhou, ele acabou fugindo e se tornou inimigo do bando da Yonkou. E graças a esses feitos, Bad tem uma recompensa de 350 milhões de berries. Jewelry Bonney.
Quando chegou em Sabaody, a capitã dos piratas da Bonnie tinha como recompensa 140 milhões de berries. Em relação aos seus poderes, a gente até hoje não viu ao certo o que ela pode fazer. Bom, vimos que ela pode fazer, mas a que potencial ela pode chegar? Mas sabemos que ela tem uma Akuma no Mi cujo nome ainda não foi revelado, que no caso é uma fruta que tem a capacidade de deixar qualquer pessoa mais velha ou mais nova. E ela também pode fazer isso consigo mesma. Além disso, Bonnie é filha de Bartolomeu Kuma, um dos homens mais fortes do exército revolucionário. Só que durante o time skip, ela acabou sendo derrotada pelos piratas do Barba Negra e ela, juntamente de toda sua tripulação, foi capturada pela marinha. Depois disso, ela conseguiu escapar e, na busca por respostas a respeito do que realmente aconteceu com seu pai, ela acabou parando em Egghead, que é o atual arco de One Piece que estamos. Com todo esse perigo que ela representa, o governo lhe deu uma recompensa de 300 milhões de berries. Killer. O Killer é o poderoso e imediato dos piratas do Capitão Kidd, sendo que ele é o homem de maior confiança do Kidd, é o braço direito dele. Quando chegou em Sabaody, ele tinha sua notória recompensa de 162 milhões de berries. Naquele tempo, a gente não viu muito bem seus poderes, pois só fomos ver ele em ação mesmo em um ano, onde ele mostrou de forma aprofundada suas habilidades em combate contra Kaido e Basil Hawkins. Suas habilidades lhe renderam uma recompensa de 200 milhões de berries. O estilo de luta do Killer parece baseado principalmente na agilidade e velocidade, onde ele usa para dominar seus adversários antes mesmo que ataquem-o, ou para se esquivar de ataques também. Mas o seu grande as na manga são suas Punishers, que são suas duas armas capazes de girar ao redor da sua mão, e também podem ser usadas como um formato de foice. Para você ter uma noção, elas são tão fortes o suficiente para com que ele cause danos no próprio Kaido. Só que durante os eventos de Wano, ele acabou comendo uma Smile defeituosa, e passou a dar risadas sem parar graças ao defeito dessa Smile. Mesmo se ele estiver muito triste, ele vai gargalhar sem parar. É bem triste o efeito colateral dessa fruta, né? Scratchman Apple. O Apple é um membro da tribo dos piratas Braços Longos, onde lá ele se tornou o capitão dos piratas On-Ar. Quando pisou em Sabaody, ele já tinha uma notória recompensa de 198 milhões de berries, e ele logo nos mostrou os poderes da sua Oto no Mi, a fruta do som que se mostrou muito útil a longa distância. Apple basicamente é capaz de manipular seu corpo para criar instrumentos musicais, que quando são tocados podem disparar diferentes tipos de golpes que causam dano no inimigo. Depois do time skip, ele formou uma aliança com os piratas Kidd e com Basil Hawkins, mas no fim traiu ele para entregar o seu verdadeiro comandante. Assim, ele começou a trabalhar para o Kaido das 100 Feras. Com isso, ele chegou a ter uma recompensa de 350 milhões de berries. Trafalgar de Water Law. Esse daqui é o queridinho da galera, né? Law é o capitão dos piratas Heart e um dos 3 principais supernovas. Quando chegou no arquipélago de Sabaody, ele tinha uma recompensa de 200 milhões de berries. Essa enorme recompensa se dá principalmente pelo fato dele ter a Opi no Mi, a fruta do cirurgião. E essa brincadeirinha aí simplesmente permite que ele crie uma sala onde ele controla tudo. Basicamente, ele é um deus dentro dessa sala. Ele pode cortar pessoas com um simples ataque. Ele pode tirar os órgãos dessas pessoas, pode teletransportar pessoas entre objetos, pode levitar, trocar de lugar, fazer um monte de coisa com as pessoas dentro dessa sala. Basicamente ele faz tudo, até mesmo dar choque nessas pessoas. E no time skip, ele acabou se tornando um dos Chichibukais. Só que mais tarde, ele se aliou ao Chapéu de Palha e foi a chave fundamental para derrubar a aliança de Kaido e Big Mom. Já que ele foi um dos protagonistas desse feito incrível, Law recebeu uma bela recompensa de 3 bilhões de berries. Sim, uma recompensa que está muito acima de qualquer outra pessoa que eu mencionei nesse vídeo. Drake. Drake foi um cara que, mesmo sendo dos principais integrantes da pior geração, ainda não teve um destaque que eu julgo à altura dele. Basicamente, Drake era um contracomandante da marinha, mas acabou saindo e fundou o bando dos piratas Drake. Mesmo assim, ele continuou sendo integrante infiltrado da SWORD, uma organização que, apesar de ser da marinha, não precisa necessariamente fazer tudo de forma como eles pedem. São os rebeldes da marinha, né? Quando chegou em Sabaody, ele tinha uma recompensa de 222 milhões, que é a recompensa que ele possui mesmo hoje. O que torna ele tão poderoso é que ele tem uma Zoan ancestral, a Ryu no Mi, modelo Alossauro. Essa é uma Akuma no Mi que concede a ele a capacidade de se transformar em um Alossauro, um dinossauro ancestral tão forte que pode destruir um pacifista com uma simples mordida. É isso mesmo que você ouviu. Basil Hawkins.
Hawks é o capitão dos piratas Hawkins e possui uma recompensa de 249 milhões de berries. Eu particularmente gosto do design e a complexidade de seus poderes, porque antes de ser usuário da Akuma no Mi, ele também era um mago, que pode prever o futuro. E olha, é bem interessante quando ele usa esses poderes. Mas em relação à sua Akuma no Mi, ele possui a Wara Wara no Mi, a fruta da palha, que possui habilidades muito úteis, principalmente para um mago como ele. Hawks pode usar esses poderes para criar um homem de palha gigante, ou então para transferir os danos do seu corpo para alguma pessoa que ele tenha amaldiçoado. Por exemplo, quando ele amaldiçoou o Kid, ele transferiu todos os golpes que seu corpo estava sofrendo para Kid. Já em relação ao que ele fez no time skip, ele participou daquela aliança com o Kid e Appo, mas após ter sido traído, ele preferiu se tornar um dos subordinados do Kaido. Então, sendo um dos integrantes dos Piratas Feras, o governo reconheceu seus poderes e deu a ele uma recompensa de 320 milhões de berries. Infelizmente, ou felizmente, ele acabou sendo derrotado pelo Killer e provavelmente morreu no país de Wano, ou foi preso. Monkey D. Luffy. Esse garotinho aqui, você já conhece, não é? Bom, o Luffy é o capitão dos piratas do Chapéu de Palha e após ter feito coisas inimagináveis para um novato, ele chegou em Sabaody com seus humildes 300 milhões de berries. Luffy é usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika, uma fruta que a gente pensava ser a fruta da borracha. Ela dá a ele os poderes do próprio Deus do Sol Nika, onde ele se torna capaz de ter um corpo de borracha e também de alcançar poderes que beiram o ridículo. Se é que você me entende, porque ele consegue fazer praticamente qualquer coisa. Durante o time skip, ele treinou com nada mais do que Silver's Railing, o imediato de Gold Roger. Isso fez com que ele aumentasse muito mais os seus poderes, até que ele chegasse ao ponto de derrotar o próprio Kaido, a criatura mais forte do mundo. Isso tudo fez com que ele se tornasse um dos 4 imperadores do mar e alcançasse uma recompensa de 3 bilhões de berries. Eustace Kid. Kid foi o pirata que chegou em Sabaody com a maior recompensa, sendo esta de 315 milhões de berries. O capitão dos piratas Kid tinha uma recompensa maior do que o Luffy, principalmente por ter feito coisas insanas e cruéis ao longo da sua jornada. Kid é usuário da Dik Dik no Mi, uma fruta com um nome bem estranho, né? Bom, essa fruta é do magnetismo e permite ele controlar todo o metal que tiver à volta dele. Ele acabou se aliando ao Hawkins e o Appo, mas como eu já mencionei, ele foi traído. Só que diferente do Hawkins, ele não aceitou se tornar um cachorrinho do Kaido, por isso se tornou um escravo na prisão de Udon. Mas após sair de lá com a ajuda do Luffy, ele acabou se unindo aos samurais para derrotar a aliança do Kaido e da Big Mom. E por ter sido peça-chave nisso, o governo reconheceu os seus incríveis poderes e deram a ele uma recompensa de 3 bilhões. E olha, depois que ele despertou os poderes da sua Akuma no Mi, ele ficou ainda mais poderoso, conseguindo mudar o polo de magnetismo de si mesmo para outra pessoa, atraindo objetos em direção de outras pessoas, e também ele tem um poder bem interessante, onde ele consegue criar um canhão e disparar ataques, formas de energia. E olha, de todos eles, quem você gostaria mais de ver na obra? Eu acho que o Road vai ser um daqueles que vai ter um destaque quando aparecer. É um personagem interessante. E olha, não faz que nem o Oda, que às vezes acaba esquecendo de alguns personagens. E vê se não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações e ficar por dentro de mais informações de One Piece. Aqui nesse canal somos 100% focados em One Piece, então você não quer perder nada, né? Então se inscreve para não perder nenhum vídeo. Na tela está passando mais 2 vídeos de One Piece que eu garanto que você vai curtir. Um deles é sobre a grande frota do Chapéu de Palha. Esse vídeo tá completinho e repleto de informações. Confere ele.